Teologia, doutrina de Deus. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Que bom ter você por aqui. Você assistirá agora a aula 1 da matéria Teologia, Doutrina de Deus, ministrada pelo nosso pastor e diretor Josiel Saraiva, diretor do ITADESP, o Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Fique até o final desse vídeo, porque a aula está muito boa. Lembrando, se você não tem o nosso material de apoio, me chame agora no número que está aqui na descrição desse vídeo e nós iremos enviar todo o nosso material. Olha só, o nosso curso, a nossa matéria de teologia, tá certo? Você receberá todo o nosso material aí no conforto da sua casa. Fique comigo até o final desse vídeo e acompanhe a aula 1 da matéria Teologia, ministrada pelo nosso pastor e diretor Josiel Saraiva. Deus abençoe. Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. E hoje nós vamos ministrar aula de teologia, lição 1, curso de teologia. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, teologia. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Esses aqui são os livros que nós vamos estar aprendendo a videoaula. Esses cursos aqui, ó. O curso de teologia, ele tem, o curso básico tem 20 disciplinas, 20 matérias. São 20 livros desses. O médio tem 30. O bacharel tem 40. Então tá aqui, ó. Nesse curso de teologia, nós vamos estudar teologia, doutrina de Deus, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, angelologia, sobre os anjos, antropologia, sobre o homem, ramatiologia, a doutrina do pecado, soteriologia, a doutrina da salvação, bibliologia do Antigo Testamento, bibliologia do Novo Testamento, geografia bíblica, heresiologia, que é de seitas e heresia, evangelismo, missiologia, eclesiologia, que é sobre a igreja, missiologia, arqueologia, educação cristã, método para estudo da Bíblia, homilética, hermenêutica e escatologia. Está aqui. Nós vamos aprender tudo nesse curso. E hoje nós vamos agora começar a primeira aula, a primeira videoaula de teologia. Esse livro aqui é de teologia. Então, o que é teologia? Doutrina de Deus. Vamos lá? Nessa matéria de teologia, nós vamos aprender a existência de Deus, Deus e a criação, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, a divindade de Deus, os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus, a Santíssima Trindade, a teofania de Deus, monoteísmo, politeísmo, agnosticismo, panteísmo, deísmo, ateísmo, materialismo, o Deus verdadeiro que o mundo não conhece, motivos para crer em Deus, a crença universal em Deus, revisão geral e exercício físico. Introdução. Quem é Deus? Nós vamos aprender agora quem é Deus. Uma pergunta também muito básica. O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? O que os ateus dizem sobre Deus? Quais são as provas que Deus existe? Vamos lá. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22 e 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Também no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Deus, ele é eterno. Deus não tem princípio. Deus é incriado. Deus não foi criado, ele é incriado. Lição 1, teologia. Essa matéria é teologia. Lição 1. Vamos lá? Deus diz assim, eu sou o que sou. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Para você que está me acompanhando aí com o teu livro, eu estou estudando na matéria de teologia, na lição número 1, na página 4. O que significa a palavra teologia? Teologia significa estudo ou doutrina de Deus. Deus, ele tem uma existência. Ninguém pode duvidar. Está na sua palavra. Tudo sobre Deus. Aqui é o manual que explica a criação de Deus. Teologia. A palavra teologia significa, portanto, doutrina de Deus. Tem muitas pessoas que desprezam o termo teologia, mas a palavra teologia significa doutrina de Deus, estudo de Deus, na Bíblia Sagrada. Na matéria aqui na página 4, está dizendo sobre argumento que prova a existência de Deus. Provamos a existência de Deus através de alguns argumentos. Argumento cosmológico, que vem do mundo. A palavra cosmo vem do mundo. Argumento teleológico, que vem sobre o desígnio e o propósito. Argumento antropológico, que é o argumento do homem. Esse tipo de argumento vem do grego. A palavra homem do grego é antropo. Olha só, eu não sei falar muito grego, mas algumas palavras eu faço. Porque quando eu estudei lá na sede da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do pastor José Wellington, eu aprendi muito. E eu aprendi o quê? Um pouquinho sobre o grego. A palavra theos gnoskio tan antropo significa do grego Deus conhece o homem, certo? E o argumento antropológico significa que Deus conhece o homem. Deus formou o homem em corpo, alma e espírito. Também nós podemos conhecer Deus, página 5, através do argumento histórico. Argumento histórico é o argumento que fala sobre a Arca de Noé. A Arca de Noé foi achada, está lá no Monte Ararat, que é um documento histórico da existência de Deus. Outra comprovação também é o dia longo de Josué. Lembra que Josué orou e o sol parou, a terra parou, vocês sabem toda a história. Existem relatos nas tribos de índios e povoados muito antigos que houve um dia que demorou passar. E outros países dizem, houve uma noite longa na história. Então esses relatos, eles comprovam a existência de Deus. Também tem na China, na Austrália, no Japão, esses países mais antigos, tem um relato um homem construiu a arca de Noé, um homem construiu uma arca e salvou os animais e os seres humanos da chuva. Esse relato tem em vários países do mundo, países como a Austrália, países como a China e outros países têm relato de um grande herói construindo uma grande embarcação para salvar a humanidade, porque os deuses do céu estavam irados e derramou chuva sobre a terra. Então esses argumentos históricos, eles servem para comprovar a existência de Deus. Ok? Argumento teológico. Pessoal, para que o argumento teológico mais importante do que Gênesis capítulo 1, versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Eu não sei falar muito bem hebraico, mas vou tentar ler o máximo possível aqui no hebraico, de Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit bara Elohim, eitz ha-shamayim eretz ha-aretz. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. Repita comigo, você que está em casa. Bereshit bara Elohim. Sabe o que você falou no hebraico? No princípio criou Deus. Aí vem o restante do versículo, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus. O mundo espiritual precede o material. Depois é que Deus cria o mundo material. A Bíblia diz, e a terra. Existe 3 céus, Auranos, Messorâneo e Eporâneo. O primeiro céu, tem gente que diz que tem 7 céus. Não existe. Na palavra de Deus só tem 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Auranos, Messorâneo e Eporâneo. O Auranos é o céu da chuva, das nuvens para cá. O céu messorânico é o espaço sideral, o universo. E o céu eporâneo é o terceiro céu, é o céu onde Deus mora, onde nós vamos morar futuramente. Tá bom? Então não existe 7 céus, como muitos pregadores dizem por aí. Só tem 3. 3 é o número da Trindade, 3 é o número do céu, o poder do Brasil é 3, executivo, legislativo e judiciário. A água tem 3 formas, sólido, líquido e gasoso. O número 3 também é o homem, cabeça, tronco e membro, corpo, alma e espírito. O número 3 é o número da Trindade, é o número da perfeição. Tá bom, pessoal? O homem é feito de corpo, alma e espírito. O pátio, lugar santo e lugar santíssimo. O tabernáculo era dividido em 3. Lugar santo, lugar santíssimo e o pátio. Vamos ver? Provas contemporâneas, que eu falei para vocês sobre a Arca de Noé, o dia longo de Josué. O universo prova a existência de Deus. Estou aqui na página 5. Pessoal, teve um cientista que antes dele morrer, eu esqueci o nome dele. Não sei se foi esse criador da revolução, Charles Darwin, ou não sei qual foi o cientista. Ele disse assim, antes da sua morte: pessoal, Deus existe. E aí muitos duvidaram dele. Por que Deus existe? Você pregou o tempo todo que Deus não existe. Mas ele era filósofo e ele disse assim, não, mas tudo está bem organizado. O sol para o dia, a lua para a noite, a chuva para as plantações para nos alimentar. Então há uma inteligência atrás de todo o universo. Então essa inteligência é um ser pessoal. Essa inteligência é Deus. Então esse grande cientista, filósofo, passou a acreditar em Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Você pode acompanhar aí. Os céus manifestam a glória de Deus e anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus é todo poderoso. Deus e a criação, que eu já citei para vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Página 6. Bereshit bara Elohim. Eu já citei para vocês. Deus criou no princípio. Ok? E os 3 céus que eu já mencionei para vocês, está aqui na página 6 da matéria Teologia. Céu Auranos, Messorâneo e Eporâneo. E a terra? Deus criou a terra no segundo plano. Primeiro foi o céu, depois foi a terra. A Bíblia não revela a causa da catástrofe. Ou seja, há uma grande teoria
que diz que Deus criou primeiro a terra e depois ele restaurou a terra. Muitos teólogos entendem que Deus criou a terra e que depois ele restaurou a terra. É uma teoria. Terra restaurada. No primeiro dia, o que é que Deus cria? A luz. Disse Deus, haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz. Que luz é essa? Não é a luz do sol. O sol foi criado no quarto dia. Essa luz, tudo indica que é o próprio Deus, é a própria presença de Deus. Quando Deus diz, haja luz, Deus é luz. A Bíblia diz que Deus é amor, Deus é espírito, e a Bíblia também diz que Deus é luz, certo? Então, qual é a luz que Deus criou em Gênesis 1 e 3? Disse Deus, haja luz e houve luz. A luz, no meu entender, é a presença de Deus na terra, porque até antes estava tudo escuro. É a linha mais aceita na linha pentecostal. O segundo dia, Deus cria as águas, faz separação entre águas e água. No terceiro dia da criação, Deus cria a vegetação. No quarto dia da criação, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus cria os animais e os peixes e as árvores. Deus criou tudo perfeito. Vamos lá? No primeiro dia da criação, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus criou os mares. No terceiro dia da criação, Deus criou as árvores. No quarto dia da criação, Deus criou as estrelas e o sol. No quinto dia, os peixes, árvores, aves, animais e répteis. No sexto dia, criou o homem, a sua obra-prima. E viu Deus que tudo que Deus fez era bom. Tudo que Deus fez está escrito na Bíblia. E viu Deus que era bom. Vamos lá, pessoal. A natureza de Deus. O nosso conhecimento de Deus é muito pouco, pois não sabemos tudo sobre Deus. Ninguém sabe tudo sobre Deus. O meu professor de teologia, quando falou uma palavra, no ano de 1996, eu entrei na teologia aqui na sede da Assembleia de Deus do Belém. E o professor falou uma palavra que eu guardei para o resto da minha vida. No dia que nós, criaturas humanas, entender tudo sobre Deus, deixamos de ser humanos e passamos a ser Deus. Olha que profundo. O homem nunca vai entender Deus absolutamente. O homem nunca vai entender Deus completamente. No dia que ele entender Deus completamente, ele deixa de ser criatura e passa a ser criador. Então Deus é espírito. A Bíblia diz, Deus é espírito. Está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Acompanha aí na tua Bíblia, João 4 e 24. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Eu estou na página 9. Deus é luz. Pessoal, Deus é luz. A Bíblia diz, lá em João, 1 João 1 e 5. Esta é a mensagem que deles ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, Deus é espírito. Deus também é amor. 1 João 4 e 16. Deus é caridade, e quem está na caridade está com Deus, e Deus nele. Então, resumindo aqui, Deus é três coisas. Primeira coisa, Deus é espírito. Segundo, Deus é luz, e Deus é amor. Aonde que está na Bíblia que Deus... Aonde que está na Bíblia que Deus é espírito? Pega a tua Bíblia e acompanha. João, o livro de João, capítulo 4, versículo 24. João 4 e 24. Deus é luz. Aonde que está dizendo que Deus é luz? Acompanha na tua Bíblia. 1 João 1 e 5. Deus é luz.
Deus é amor. Aonde que Deus é amor? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Então Deus é luz, Deus é espírito e Deus é amor. Deus é paz, está lá em Romanos 15 e 33. Eu vou repetir. Deus é paz. Romanos 15 e 33. Deus é fiel. 1 Coríntios 1 e 9. Deus é sábio. Romanos 16 e 27. Deus é amor. 2 Coríntios 13 e 11. Deus é misericórdia. Romanos 4, melhor dizendo, Romanos 2 e 4. Deus é poderoso. Marcos 14 e 62. Deus é luz. 1 João 1 e 5. Deus é espírito. João 4 e 24. Todos esses atributos provam que Deus existe. Deus, ele é o único princípio. Pega a tua Bíblia e confere aí também. No livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 13. Leia comigo. Apocalipse, capítulo 22 e versículo 13. Achou? Vamos lá. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está vendo aí? Eu vou repetir para você. Você que está lendo em casa, nós estamos lendo Apocalipse 22 e 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que significa Jesus falando eu sou o Alfa e o Ômega? Pessoal, a palavra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus estava dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele estava dizendo na língua grega, eu sou o A e sou o Z. Traduzindo para o português, Jesus queria dizer, eu sou o A e sou o Z, o primeiro e o último. É isso que Jesus queria dizer na língua grega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Portanto, Jesus queria dizer, eu sou o A e sou o Z, o primeiro e o último. Isso está lá em Apocalipse, que nós estamos lendo. Apocalipse 22, versículo 13. Tá bom, pessoal? Então, concluindo, Deus, qual é a imagem de Deus? Não existe uma forma correta de explicarmos como é Deus. Deus tem pé, tem mão, tem cabelo, tem orelha. A Bíblia diz que Deus é luz, que Deus é espírito e que lá no trono você vai ver uma grande faixa de luz. É inexplicável a forma física do Criador, Deus. Jesus, ele está lá no céu com o corpo, porque ele nasceu e pegou o corpo em forma e está lá glorificado. Mas Deus é espírito, Deus é luz. Nós, como teólogo, não temos como explicar como é o corpo de Deus. É inexplicável. A Bíblia diz que Deus é espírito, que Deus é luz, que Deus é amor, Deus é todo poderoso. Agora leia comigo na sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus é antes de qualquer coisa. Deus sempre existiu. A palavra origem se aplica a coisas criadas. Deus não tem origem. O homem foi criado. O homem tem sua origem. Mas Deus não tem origem. Deus é autoexistente. Eu estou lendo a página 10 agora. Deus é autoexistente. O homem é aloexistente. Eu vou repetir com calma para você entender. Deus, ele é autoexistente, enquanto o homem é aloexistente. Guardou? Deus é autoexistente e o homem é aloexistente.
não é alto, é halo existente. Certo? Como podemos entender Deus? Pela fé. A fé não se preocupa em provar a origem de Deus. Nós entendemos Deus assim como o ar que nós respira. Ninguém vê o ar, ninguém vê a lei da gravidade. Assim é Deus, Ele existe. Ninguém vê, mas existe. O amor é abstrato. Esse livro é concreto. Esse copo é concreto. Mas o amor é abstrato. O ódio é abstrato. O pensamento é abstrato. Nem tudo que é abstrato deixa de existir. A lei da gravidade. Eu solto esse livro aqui ele cai. É a lei da gravidade. Portanto, ninguém vê a lei da gravidade. Por ninguém vê a lei da gravidade, não quer dizer que ela deixa de existir. Assim também é Deus. Ninguém vê, mas Ele existe. O ar, você está respirando e sobrevivendo, mas ninguém vê o ar. Assim é Deus. Ninguém vê, mas sente. Nós entendemos Deus pela fé, pela sua palavra. Do modo inverso, a vida de Deus não é um outro, ou seja, ninguém deu a vida para Deus. Ele existe sozinho. Certo? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, nós encerramos aqui a lição 1 da matéria Teologia. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. A próxima aula é lição 2 da matéria de Teologia. Eu acabei de passar para vocês a lição de número 1, chamado Teologia. Tá bom? Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe essas aulas para os teus amigos. Aula online com o professor Josiel Saraiva. E hoje nós estudemos a lição 1 da matéria chamado Teologia. Vou mostrar para vocês a capa do nosso livro. A matéria de hoje foi Teologia.